Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um VasqueCast. Estamos aqui de novo, né, Renan? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar um novo episódio hoje, um episódio um pouquinho diferente. A gente vai partir agora para métodos diagnósticos, né? Conversando aqui com um grande professor, né? Livre docente da USP, né? Uma pessoa que me inspirou particularmente. Posso falar também que inspirou todo mundo que passou, né, por ele, né? Durante toda a etapa de aprendizado. E a gente, assim, tá muito feliz, muito satisfeito em poder trazer para vocês ouvirem um pouco também, né, sobre o Dr. Ivan, professor Ivan. Olá, Christian, olá, Renan. Um alô pro pessoal que tá em casa. Eu também agradeço muito o convite, também para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. E vamos falar aí, vamos discutir de maneira aberta aí sobre todos os aspectos aí interessantes aí do ecodoppler. Maravilha. Doutor, a gente começa sempre entendendo um pouco da trajetória de cada pessoa que vem aqui, né? Sobre desde a vida, o que aconteceu, o que levou você até a vascular, até onde você tá, né? E também o interesse no Doppler. Conta um pouco pra gente. Bom, eu sou de Londrina, no Paraná. Sempre morei, estudei lá até o final da graduação. Eu fiz a Universidade Estadual de Londrina. Formei bem cedo, com 23 anos já era médico. E no final do curso, assim, já tinha a percepção clara que eu queria fazer cirurgia e cirurgia vascular. Aí depois de um ano de exército, eu já tinha prestado prova, eu fiz residência no Hospital Servidor Público Estadual, geral e vascular. Depois eu fiz 2 anos de Instituto de Radiologia no campo da radiologia intervencionista. Explicar um pouco o contexto, né? A gente estava terminando residência no final da década de 90 e, paradoxalmente, a gente percebia que ia ter um impacto, uma mudança muito dramática, né? Pra você ter uma ideia, eu fiz um monte de flebografia ascendente na minha residência, sabendo que aquilo lá ia desaparecer em questão de pouco tempo. E o ecodoppler vindo, assim, você percebendo que o ecodoppler vindo assim de forma avassaladora. A mesma coisa com as técnicas endovasculares, a gente operando bastante aberto e percebendo que a cirurgia endovascular ia chegar com tudo. Então eu e muitos colegas tivemos que fazer essa adaptação rápida, entender que ninguém vai ficar atualizado por decreto. Então, uma coisa que eu fui fazendo em rádio foi fazer radiologia intervencionista. Mas, em paralelo, eu sabia que eu precisava aprender ecodoppler também, porque ia ser uma ferramenta interessante, e na verdade eu nem tinha dimensão do quanto interessante ia ser o ecodoppler, na verdade. Acho que ninguém tinha, né? Não, eu só fui entender isso depois. A gente tinha a visão de ecodoppler fazendo assim uma variz, uma carótida, e hoje o ecodoppler praticamente não sai do nosso lado. Você está no consultório, você usa o ecodoppler, no centro cirúrgico você usa o ecodoppler, no operatório você usa, no pós-operatório. Isso aí já é algo que não tem mais como você ignorar, né? É evidente para todos, né? Entendi. Entrando um pouco na abordagem do segmento arterial, né, que é um dos assuntos que a gente gostaria de tratar aqui hoje, até hoje eu acredito que seja um desafio aí para quem está começando e até mesmo para quem já faz há um tempo maior. Quais que seriam, assim, os principais desafios que o senhor acha com relação à avaliação arterial com o ecodoppler dos membros inferiores aí, ou algumas dicas que você tenha para trazer? Olha, eu acho que o ecodoppler no sistema arterial de membros inferiores, ele é muito interessante, ele é subestimado em alguns aspectos e às vezes levado de uma forma um pouco simplista demais. Em primeiro lugar, eu posso te garantir que hoje nós estamos no mundo de cirurgia endovascular. Então, o ecodoppler tem condições mais do que suficientes para te fazer um exame muito bom pré-operatório, para te dar todos os dados que você precisa para chegar e colocar um paciente em sala para fazer um procedimento endovascular. Então, por exemplo, a gente usa muito tomografia hoje em dia. Tomografia é um exame, não vou dizer, já não é mais um exame tão caro, porque é um exame que se paga fácil, mas é um exame que envolve exposição à radiação, a contraste, e tem uma acurácia empobrecida nas artérias abaixo do joelho. Quando você faz um ecodoppler dedicado, não é esse ecodoppler de agenda, que é um ecodoppler em 10 minutos, 8 minutos, não dá realmente. Mas se você faz um ecodoppler dedicado,
por alguém da sua equipe ou por você mesmo, que você fala assim, eu quero ver tudo que eu preciso saber para entrar no centro cirúrgico o mais preparado possível. Esse equador tem condições mais do que suficientes para te fazer entrar numa sala cirúrgica sem ter nenhuma surpresa. É claro que uma vez lá você vai fazer uma arteriografia que vai te dar alguns detalhes de refinamento muito importantes, muito interessantes. Mas sem dúvida, você consegue fazer um screening de ecodoppler para entrar na sala muito confortável. Eu particularmente, assim, né, eu acho o ecodoppler arterial muito interessante, gosto de fazer, mas assim, eu considero um exame difícil. Dentre os que a gente tem que fazer, pelo menos assim, eu acho que isso também tem relacionado com o que o senhor disse, que é o tempo que a gente tem, porque geralmente a gente faz agenda, né? E a agenda você tem lá um tempo para fazer e tal. Quando você precisa ver realmente, buscar a colateralização, buscar os locais de obstrução, diâmetros, nossa, é um exame que toma um tempo muito grande. Olha, eu concordo. Esse tempo ele pode ser diminuído. Ele é diminuído essencialmente com prática. Entendeu? Você prática. Primeira coisa que, infelizmente, o exame não dá para ser delegado a terceiros desconhecidos. Você não pode pedir um exame num centro diagnóstico qualquer, ele vem com laudo. Você não vai ter confirmação laudo. Ou você vai fazer, ou alguém da sua equipe, alguém da sua confiança, alguém que vai te passar dados diferenciados. O ecodoppler, de certa forma, quando alguém faz para você, é como se alguém tivesse assistido um filme e vai te contar o filme. Ele pode até te mandar algumas fotinhas, mas querendo ou não, aquele filme, se ele contar com detalhes para você, você vai entender mais ou menos o que você precisa saber. Então, quando você tem um serviço, por exemplo, você pode pegar alguém, uma ou mais pessoas e dedicar ao ecodoppler, e isso facilita. Isso cai um pouco, essa mística cai um pouquinho, porque a gente tinha esse negócio assim, ecodoppler não serve para operar. Até que vieram os americanos e falaram assim, lá a gente só faz ecodoppler. Aí eu, poxa, agora ecodoppler serve. Então, infelizmente, às vezes a gente precisa do aval de terceiros para mudar o paradigma, a percepção que a gente tem. Quando, na verdade, é perfeitamente possível fazer um monte de coisa, né? Com o ecodoppler, por exemplo, eu posso decidir se eu vou entrar ipsilateral, fazer uma punção anterógrada, ou se eu vou fazer contralateral. Já vi que não dá. Tem uma lesão na saída da artéria femoral superficial. Beleza, já sei que eu vou puncionar contralateral, posso fazer um ecodoppler arteriolíquico para ter uma percepção e tal, e assim não entrar totalmente perdido. Mas eu acho que essa é a lógica. Você precisa ter alguém dedicado, que vai fazer um exame, ao mesmo tempo, não precisa ser um exame de 1 hora, mas também não pode ser um exame pontual, assim. Mas ele vai te falar, olha, tá aberto até tal ponto, ali tá fechado, eu percebi que é uma lesão extremamente calcificada, e assim por diante. Uma coisa que o ecodoppler dá que nenhum exame dá, é o quê? Primeiro, te dá uma percepção dinâmica. Sim. A tomografia são 500, 600 fotos. O ecodoppler não, você tá ali, você tá olhando, você vê como é que é aquele fluxo, você tem uma percepção mais clara, né? Ele te dá uma percepção dinâmica. Segundo, ele te dá uma percepção hemodinâmica. Então, ele te dá informações. Falou, olha, essa artéria aqui, essa artéria parece ter um bom escoamento, ela está com fluxo de baixa resistência, essa artéria aqui está mais ou menos, essa artéria aqui está muito calcificada, essa aqui está menos calcificada, aqui parece ser um trombo fresco, às vezes você tem isso para ver também. Eu me pediram um ultrassom e eu falei, olha, você não tem uma doença aterosclerótica, você tem um trombo aí subagudo. Então muda até a natureza do que você vai fazer. Se você tem um trombo agudo ou subagudo, é uma coisa totalmente diferente você fazer um tratamento de uma doença aterosclerótica. É uma coisa, eu percebo até pelo menos nas publicações científicas, a gente percebe uma força maior do ultrassom Doppler, acho que lá fora, principalmente nos Estados Unidos mesmo, que a gente tem mais, né, mais acesso assim, às publicações e tudo. Eu tenho essa impressão de que o Doppler é mais forte lá fora do que aqui. Não sei se eu estou enganado. Olha, eu acho que existem centros de excelência. Você monta um centro, seja público ou privado, em que tem pessoas dedicadas ao ecodoppler, isso vai funcionar muito bem. Se você consegue fazer isso no serviço privado seu, na sua equipe, também vai funcionar muito bem. O que não dá certo é você fazer uma coisa, como eu falei, achar que um pedido de infelizmente, um Doppler feito por alguém descompromissado com aquele aspecto específico, vai ser pior do que uma tomografia. Isso é inegável. Porque quando ele vê uma tomografia, aquele radiologista que fez a tomografia, para ele foi apenas mais um exame. Mas a tomografia traz muitos dados para você. Se o Doppler for feito na mesma toada, realmente ele não vai servir para você. Agora, se você vai fazer diferente, aí sim, o sujeito, estou precisando fazer uma cirurgia nesse paciente. Ele vai colher dados direcionados para uma cirurgia. Aí vai fazer toda a diferença. Eu acho que para o planejamento operatório ali, né, tem que ser ou você mesmo ou alguém da sua equipe, né, porque é uma outra visão, né, não é nem culpa do radiologista, é que se você pede um Doppler arterial de membros inferiores, poxa, é muito
muito vago, né? Não é? Sim, não dá. Tem essa visão do cirurgião, eu acho que tem isso, a questão de você saber o que você está buscando, saber o que você está procurando, né? Porque a gente tem experiência, tanto com o Doppler, a gente tem experiência com a tomografia, a gente tem experiência com a arteriografia. Eu acho que o vascular, quando ele tem essas experiências com esses vários exames, ele começa a fazer associações. Então, isso é uma coisa que a gente vai percebendo. Quando eu vou fazer, às vezes, o Doppler arterial, tem algumas coisas que eu já vou mais direcionado, tipo assim, buscando uma colateralização, buscando para saber se o paciente está com a doença mais predominante infrapoplítea, como é que é essa doença, se a gente vai ter que ir para como é que outro tá vaso. Pô, você tá vendo que não tá legal até nível da pediose, você vai ter que ver um pouco mais para baixo, porque você talvez vai precisar jogar alguma coisa mais para baixo. Eu acho que isso é uma coisa realmente que importa muito. E entrando num assunto que já foi tema de bastante debate, acho que a gente já viu algumas discussões sobre isso, com relação à interpretação ali da curva bifásica no ultrassom. Inclusive, já tem até algumas mudanças, né, outros guidelines trazendo outras formas de dividir as curvas, não só em mono, bi ou trifásica. Queria saber qual que é a sua opinião aí, sua visão sobre esse tópico. Olha, eu acho que esse assunto gasta muito energia e traz pouco benefício. Até às vezes o conceito de bifásica ele é questionável, de monofásica é questionável também. Eu acho o seguinte, você tem um padrão trifásico que você vai ver no começo lá na parte mais proximal do seu exame, e às vezes mudanças sutis no padrão de onda podem indicar uma doença. Eu já reparei nisso já. Eu não vou nem entrar na questão bifásica, porque às vezes o que eu chamo como bifásico a pessoa pode não interpretar como bifásico, você está entendendo? Mas eu posso te garantir o seguinte, a onda faz a diferença. Se você está na dúvida e o membro contralateral é mais saudável, você pode comparar com o contralateral, comparar segmentos mais proximais com mais distais. Uma coisa que a gente tem dado muita atenção, que a gente vai tentar publicar em breve, o trabalho está pronto, não é só sobre fasicidade, é sobre padrões de perda de aceleração e tempo de aceleração da onda. Isso é muito importante. Então uma onda desacelerada, às vezes ela te diz muito mais do que o padrão da onda em si, mas certamente, quando você tem uma onda que vai perdendo amplitude, a perda de amplitude é natural, né? Você começa com uma onda mais alta e ela vai perdendo amplitude, mas se ela mantém um padrão trifásico, aquele padrão de onda que a gente chama de lâmina 11, assim, da onda sistólica, isso é uma onda boa. Se a onda vai acomodando as bordas, principalmente padrão de onda sistólica me preocupa mais do que isso daí. Se a onda vai desacelerando, mesmo ela sendo trifásica, ela vai me trazendo preocupação, entendeu? Mas acima de tudo, essa é a questão do Doppler. O Doppler não é... A pior coisa que você pode fazer com o Doppler é ficar transformando num monte de informações fragmentadas. Você tem que fazer o exame completo, montar o panorama na sua cabeça do que você viu. Aí você entende o Doppler. Se você fizer o Doppler assim, eu estou vendo esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, e agora eu vou dar uma olhada na tabela, a chance de você interpretar erroneamente é bastante grande. Entendi, dicas valiosas. Aí, né? De critérios objetivos, então, cai também nisso. Você analisar um todo do que ter um critério de aumento de uma velocidade, em tanto vai dar tantos por cento de estenose. O que a gente tem, aliás, o trabalho que eu estou mencionando, a gente está tentando estratificar a estenose, porque até hoje tem muita dificuldade de você determinar se essa estenose é moderada, se essa estenose é severa, né? Então, geralmente, quando você fala assim, geralmente assim, você tem um ponto estenótico, a velocidade tem que pelo menos dobrar em relação ao segmento proximal saudável, tá? Mas às vezes ela dobra, triplica, quadriplica, né? E não necessariamente você consegue com isso dizer se a estenose é menor ou maior, tipo ela é de 50, 69, 70, 99, na carótida isso já está bem estabelecido. No segmento femoropoplíteo e infrapoplíteo, então nem se fala, já não tem esse critério. O que a gente estudou, que a gente pretende publicar inclusive recentemente, a gente estudou outros parâmetros. O principal impacto que a gente estudou foi impacto na desaceleração do fluxo após uma estenose. Isso é muito lógico. O mais legal do Doppler é que ele é muito lógico. Eu falo que tem dois conceitos de Doppler que a gente sabe, às vezes, antes de ler e escrever. Quando você é criança, você entende o conceito de estenose com aquele chuveirinho, com a mangueira do chuveirinho. Você vai pôr na mão ali e você vai percebendo que quanto mais você fecha, a velocidade fica... O jato fica mais intenso, mais rápido, você acerta o teto e tal. Você entendeu o conceito de estenose antes de você entender
tudo, às vezes até de saber o alfabeto. É verdade. E o conceito de pós-estenose você também entende, quando você tinha que, você pegava a mangueira no jardim, ia lá regando, aí você andando, até que uma hora a mangueira em algum ponto ela torcia, ou ela dobrava num galho de árvore, e aí você percebia que de repente o fluxo caía. Então você percebia, olhava assim, nossa, tá bem menos água, e a água tá mais lenta. Você estava acabado de escrever o fluxo Tardus Parvus. Mais uma vez, sem saber ler e escrever, já tinha 2 conceitos de ecodoppler. É verdade. Entende? Então, o que a gente tentou fazer foi estudar, tipo, vamos transformar o fluxo Tardus Parvus. O que é Tardus? Desacelerado. E Parvus é curto, de amplitude baixa, porque a gente chama de safena parva, safena curta. Tá? Então, a gente falou assim, vamos parar de falar Tardus Parvus, vamos quantificar o Tardus Parvus. Como que você faz? Vendo o impacto na aceleração e no tempo de aceleração e na onda como um todo. Né? E a gente percebeu que realmente o impacto na aceleração é bem interessante como uma forma de você diferenciar ondas estenoses moderadas, tipo 50, 69, de estenoses severas. Vamos publicar ainda, vamos ver o que o peer review acha, né? De repente eles não acham nada disso. Não, que isso. E falam que o artigo não tá bom. Mas a gente pretende em breve oferecer esse tipo de informação científica. Mas se que faz sentido, faz. Depois que publicar, se eu volto aqui, a gente conversa sobre o vai artigo. ser tese de doutorado do rapaz, do Thiago Villari, né? Ah, então, vem todo mundo. E se eu costumo utilizar o ultrassom Doppler no intraoperatório ali, de angioplastias? Olha, o ultrassom Doppler no intraoperatório, ele pode ser bem interessante. Nem tantas vezes para você ver o local. O local acabou de mexer, e vamos ser honestos, às vezes está ali no Hunter, é onde o foco é pior, tal. E eu não vou diminuir a angiografia. A angiografia é um exame super bom. Você jogou ali, você está vendo a parede lisa, você está vendo o fluxo rápido, é legal pra caramba. Só que às vezes você fica na dúvida, eu sempre dou uma olhada, não necessariamente eu vou ficar olhando o lugar que eu angioplastei, mas eu pego o ultrassom, aquele ultrassom que eu usei para fazer a punção no começo, que está ali disponível, e vou dar uma olhada no escoamento no final. Então às vezes eu olhei aquela artéria tibial posterior, tibial anterior, ou fibular, o que seja, né, e eu vou... aquele padrão de onda Tardus Parvus, xoxo, dá lá um fluxo bifásico, às vezes trifásico, depende muito. Por que varia? Porque às vezes o paciente está tão cronicamente vasodilatado que quando você joga o sangue lá, o padrão de onda sistólica fica bonito, mas a diastólica fica bem dilatado, porque o sujeito está vasodilatado às vezes há semanas ali, está desesperado por sangue. Isso leva várias semanas para voltar ao normal, quando volta. Às vezes já tem até uma alteração da complacência ali do vaso, que vai afetar nisso também. Sistema nervoso autônomo foi afetado cronicamente pela isquemia. Então você vai ter um padrão de onda que você vai olhar, nossa, a onda agora a sístole está ótima, mas tem uma diástole estranha. Claro, você está misturando doenças, você está misturando uma artéria que agora recebe sangue normal, mas com leito de escoamento doente, com sistema nervoso autônomo doente, e assim por diante, né? E aí eu dou para ele entrando nisso aí também. Eu fico muito satisfeito quando eu bato o olho nesse padrão de onda, eu falo, a gente pode sair da sala, porque o sangue está chegando. A nossa parte a gente fez, entendeu? E o Doppler a gente usa o tempo inteiro, né? Às vezes para fazer uma punção de uma tibial para subir, aí né? nem se fala, né? Como é que funciona fazer uma punção retrógrada sem ultrassom? A gente fez uma de fibular uma vez, você lembra sem ultrassom? Eu Mas tava foi a sorte, né? O normal é com ultrassom, né? Cada um tem o seu hábito. Eu, como tenho muito familiaridade com ultrassom, eu prefiro ultrassom do que o road mapping, por exemplo. Para mim é muito mais rápido fazer com ultrassom. Mas, assim, eu acho realmente indispensável. Eu prefiro ultrassom também do que o roadmap. Talvez por ter feito mais vezes com ultrassom, não sei. Cada um acho vai que é ter o seu hábito. Eu também, acho que né? mas eu acho. E hoje, inclusive, acho que pro sistema arterial, né, falando já em pós-revascularização, tem um segmento desses pacientes com o Doppler, né? E talvez seja uma coisa até mesmo subvalorizada, porque a gente tende a atribuir um sucesso técnico, né, que é aquela coisa que você faz uma angiografia de controle, deu um escoamento bom, você fala, opa, resolvi o problema. E às vezes você esquece a importância que tem de você acompanhar esse paciente, detectar precocemente, para você, né, oferecer para ele uma patência secundária, né? Certamente. E como é que o senhor faz deixa eu falar, o conceito de vigilância é antigo, ele é super importante, é muito importante para qualquer revascularização que você fizer. Para revascularização aberta, ou seja, o enxerto, e muito mais ainda para revascularização endovascular, tá? Para o enxerto, eu considero indispensável, vou te falar por quê. O enxerto tem duas qualidades de você fazer a vigilância.
Quando você faz a vigilância, o enxerto os mais jovens não têm feito tanto enxerto. Eu fiz muito enxerto na vida. Mas o enxerto, ele é um bicho resistente. Ele vai dando sinais de falência ao longo do tempo. Então ele te avisa e dá tempo de você resgatar. Se você tiver um programa de vigilância bom, no começo o programa de vigilância assim, é enxuto. Primeiro mês, 3 meses, 6 meses, enxuto não, é tudo justinho. 6 meses, 9, 12, aí depois vai pulando para cada 6 em 6, depois assim vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas ele vai te avisando, falou, olha, esse enxerto tá estranho. Aí você vai lá ver, ó, essa anastomose distal aqui, ó, fez hiperplasia, talvez pelo clamp e tal. Você vai lá e corrige com endovascular. Uma correção que leva alguns minutos pode salvar o enxerto, que é muito importante, porque qual é o grande problema do enxerto? Você perdeu o enxerto, você perdeu o quê? O substituto. Aonde você vai achar outra via safena dele? Ah, tem a do outro lado, mas o outro lado também é isquêmico. Já não tem mais, o cardiologista passou lá, arrancou tudo. Entendeu? Então, assim, vigilância do enxerto é muito importante. E da angioplastia também é importante. A angioplastia não tem um problema, tem 2 problemas na angioplastia. Na vigilância, eu concordo. Pelo menos, você não tem substituto a perder. Isso é uma coisa legal. Mas ninguém quer fazer retratar uma área fechada. Claro. Tá? Agora, infelizmente, eu preciso admitir que a angioplastia é um pouco mais traiçoeira, sabe? Diferente do enxerto que vai dando sinais de oclusão, às vezes você faz um controle de uma angioplastia e fala, tá bom, outro dia, passa um tempo, fechou. Mas ainda assim, quando você faz uma angioplastia extensa, se você faz o controle com ecodoppler, você fala, o meu stent tá bom, mas eu tô vendo uma hiperplasia aqui nesse ponto, o escoamento tá precário, ele vai te dando indícios de que você tá tendo o ambiente está ficando desfavorável para sua angioplastia. Escoamento está precário, mau sinal. Está tendo hiperplasia intrastent, mau sinal. Então, dá tempo, só que aí você tem que ser objetivo. Diferente do enxerto, que é um pouco mais persistente, uma angioplastia meio estranha merece uma abordagem imediata. Isso a gente já aprendeu fazendo vigilância com ultrassom. Fala, vou ver isso, põe na agenda. Tarde demais, já era. Entendeu? Então, quando você faz uma vigilância de um procedimento, seja aberto ou endovascular, a melhor coisa que você faz pelo paciente é, entre aspas, urgenciar o procedimento. Tá. E tem algum critério objetivo, né, de reestenose nesses cenários? Ou é mais uma questão assim individual? Poxa, estamos vendo aqui que a velocidade de pico sistólico está aumentando. Comparado. Até tem critérios, mas vou falar a verdade para você. Esses critérios são precários. E o motivo é muito simples. Critério em Doppler, você tem que sempre olhar com muita ressalva. E quando você vai aplicar no enxerto, aí vai pro beleléu, porque é o seguinte, uma safena desse tamanho é diferente de uma safena desse tamanho. PTFE é diferente de safena, de Dacron. Então a pior coisa que tem é você querer falar assim, não, ele tá bom, tá bom. É claro que você vai ter situações, o enxerto tá bom. Depois desse ponto tá ruim. Acho que sobrou uma válvula, ou tá torcido, ou tá apertado. Tá? Ou a velocidade está vindo, chega na anastomose distal, a velocidade dispara. E o escoamento do enxerto está tardos parvos. Está na anastomose distal, não tenho dúvidas. Mas já aconteceu quando a gente tinha um programa de vigilância, assim, eu acho que essa anastomose está muito rápida. A velocidade está muito alta. Deve ter uma estenose. Aí você colocava na sala, olhava, fazia vários anos. Não tem nada, tá bom. Ótimo. Não é que o cara do Doppler errou. É como você falou, cada paciente tem a sua particularidade. Aí você devolve para ele e fala assim, olha, não tinha nada. Eu falei, beleza. A partir de agora, eu já sei qual é o problema desse paciente. Então, quando eu pegar uma velocidade mais ou menos assim, no próximo controle, eu não vou me assustar. Eu sei que esse é o parâmetro desse indivíduo. Então, é por isso que a vigilância bem feita, ela tem que ser longitudinal, tem que ser com a mesma pessoa, com o mesmo grupo de preferência, tá? Então, o ecodoppler, ele dá muito resultado. O que não dá é nesse modelo de negócio brasileiro que se manda para qualquer um. O cara tem 6 minutos para fazer um ecodoppler, né? 8 minutos, 10 minutos. Nesse modelo não dá. Isso é um modelo de negócio que pode ser interessante para várias partes da medicina, mas é pouco interessante para o paciente e para quem pede. Eu acho que o interessante do Doppler é esse segmento, assim, tem várias coisas interessantes e outras, mas uma delas é essa questão do segmento, né, e não é invasivo, não tem radiação, se for ali no mesmo padrão, né, de preferência pela mesma pessoa, aí a gente vê, seria um ITB melhorado, né. Não, isso chama atenção, o que você falou é muito importante, o mesmo aparelho, a mesma técnica, ela pode ser bastante resolutiva ou não. Então, por exemplo, quando eu peço uma vigília, eu não forço o paciente a fazer controle comigo.
O paciente, às vezes ele não tem condições, ele quer fazer lá no convênio dele, porque ele já paga convênio. Mas eu não vou ficar tranquilo se eu mesmo não fizer. Então, talvez, cara, eu vou dar uma olhadinha sem compromisso, não vou te cobrar nada, não vai alterar o preço da consulta. Eu prefiro eu fazer. Mas você vai dormir tranquilo. Então, assim, como eu comento, no meu consultório, às vezes, menos da metade das vezes que eu ligo o aparelho de ultrassom, esse exame vai gerar algum ganho direto para mim. Mas não tem problema. Isso, quanto você agrega de valor para sua consulta, é muito grande, sabe? Eu não interessa que o sujeito não vai me pagar, eu não vou deixar ele passar pelo meu consultório sem dar uma olhadinha, porque senão o resultado final é ruim para todo mundo, para o paciente e para mim. Eu quero que as coisas vão bem no longo prazo. Você está resguardando o seu trabalho melhor, também. O melhor. Você lembra que eu te mandei mensagem há um tempo atrás, né, para perguntar do ultrassom, não sei se você vai lembrar. Aí acabou que eu comprei o ultrassom e achei muito bom, tá me servindo bem. Eu acho, poxa vida, eu acho que não tem mais como você não, quando você tem o ultrassom no consultório, você vai perceber o quanto ele faz a diferença. O pessoal até brinca, né? O estetoscópio do vascular. A pessoa fala, é um clichê, mas todo clichê é verdade. Geralmente é verdade o clichê. Porque ele é clichê porque todo mundo vai falar o óbvio, entendeu? Poxa vida, por exemplo, uma situação que eu acho, mudando um pouquinho, saindo um pouquinho do assunto, mas a quantidade de vezes que eu já entrei em conflito com um ultrassom vindo, por exemplo, para varizes. Falei, essa safena não tá tão ruim, não vou tirar. Essa safena tá ruim, eu vou tirar. E aí você fica numa situação terrível no centro cirúrgico, porque você fez um mapeamento no centro cirúrgico e o ultrassom tá falando que o problema é a direita e você vai lá e opera a esquerda. Como é que explica? E aí como é que explica? Então, às vezes, a metade da minha descrição cirúrgica chama-se Doppler pré-cirúrgico, para justificar a minha mudança de conduta. Senão alguém pode pegar e interpretar mal. Perfeito. Né? Isso faz muita diferença. Eu acho que entrando nessa parte de safena, eu acho que é até, assim, não é mais, é tão complexo quanto, né? Porque às vezes tem lá, um Doppler veio na sua mão, insuficiência segmentar de coxa. Aí você pensa, poxa, beleza, o que isso quer dizer, né? Vamos ver. Aí você vai lá ver, um segmento de poucos centímetros e a safena tem 18 milímetros. Sim, 1.8, perdão. 1.8 milímetros. Você fala, não. Exato. Aí a paciente fala, minha dor é aqui, ó, outro, aí já consegue direcionar. Exato. Você falou bem. Direto tem isso, saindo um pouco do assunto, mas eu falo sempre para o paciente, a safena tem que ser tirada quando ela está diretamente relacionada ao seu quadro clínico, quando ela está insuficiente, quando ela tem um diâmetro mínimo. Às vezes é um achado, insuficiente, tá, como você falou. Isso. Tem um achado de safena insuficiente, eu brinco com o paciente, mais fina que a carga de uma caneta Bic. Às vezes é isso. Ela não tem nada a ver com o seu quadro clínico. Eu vou atravessar a rua para pegar essa safena lá? Não dá. Nem o laser nem a radiofrequência passam dentro da safena. Deixa a safena em paz. Exatamente. É frequente isso, né? De ter um refluxo, a safena é fina e aí tem que ver a questão clínica nesse caso, né? Mas é bem importante conversar com o paciente, senão o paciente fica assim, pô, aqui tinha um pedaço de papel dizendo que eu tinha que tirar essa safena, hein? Isso mesmo. Calma. Aí já vai querer ir no outro vascular. E o outro fala, pô, por que não tirou essa safena? Aí você ainda fica de ruim ainda, né? Ele nem deve pensar no contexto da coisa, né? Então você conversa bem, faz anotações no desenho, no próprio exame do paciente. Verdade. E você teria alguma dica aí pros vasculares que estão pensando em ingressar mais ainda nesse ramo de Doppler, que na verdade não tem muito como escapar, né? O que você teria algumas dicas de Doppler em geral, assim, pros vasculares? Olha, para quem tá na residência, invente, fuce, vá atrás, entendeu? O residente só dá certo na vida se você é enxerido. Se você briga. Você tem que acordar todo dia com aquela ideia, eu já tenho. Você está com tempo livre, vai lá na radiologia, negocia para ver o exame no começo, para atender, vai dar sua lidinha, pede para alguém, se tem alguém no serviço que faz, acompanha a pessoa, vai vendo. Tem poucos serviços, infelizmente, no Brasil que ainda tem uma educação em Doppler já sistematizada, tá? Onde tem, não snob. Aproveite, é uma chance fantástica. Porque eu aprendi muito com o ecodoppler, assim, o ecodoppler te torna um cirurgião melhor. Te ensina anatomia muito melhor. E o seu conhecimento de cirurgião também te torna um ecografista melhor. Às vezes o sujeito está fazendo, eu estou ensinando o Doppler, o sujeito está ensonando num lugar totalmente errado. Eu falo assim, olha onde está a sua mão, seu transdutor. Se você fosse operar esse paciente, você estaria procurando essa artéria nesse lugar? Não estaria, não é verdade? Onde você estaria procurando? Eu estaria
nesse lugar, projetando, e você estaria dissecando em que direção? Nessa aqui. Aí de repente você olha para a tela e está lá essa artéria. Falando, tá vendo? Use o seu conhecimento de cirurgião para ser um excelente ecografista. E use o seu conhecimento de ecografia para melhorar a sua capacidade cirúrgica. Porque o conhecimento seu de anatomia e de fisiologia hemodinâmica vão aumentar assim dramaticamente. Faz todo sentido. Todo sentido. Eu tenho uma curiosidade também, agora falando um pouquinho sobre os aparelhos. A gente sabe que tem muitas marcas, os aparelhos têm sido cada vez mais modernos. E tem vindo também alguns aparelhos portáteis, né? E a gente fica com receio, porque é um aparelho que precisa de não sei se falar, né, a potência adequada, mas você precisa de um hardware bom para fazer um ultrassom ao Doppler arterial. Esses portáteis, não sei se você já teve experiências, funciona para isso? Bom, hoje em dia tem um aparelho o aparelho clássico de laboratório vascular, que é um aparelho grande. Você tem o portátil e você tem o ultra portátil, que na verdade é um transdutor na sua mão, wireless, que você vai ligar no... Butterfly, né? Que você vai ligar no seu iPad, no seu e assim por diante, tá? Eu acho o seguinte, o ultra portátil não é feito para você tocar rotina. Ele é excelente para você fazer aquilo que nós estamos conversando. Eu quero funcionar uma artéria e uma veia. Sensacional. Eu quero dar uma olhadinha no pós-operatório agora. Deixa eu ver como é que está o fluxo aqui. Sensacional. Mas você fazer isso você ter isso como rotina é totalmente inviável. Uma agenda, por exemplo, impossível. Tanto em qualidade. Sem falar que o paciente vai olhar para você e falar, pô, tá inventado. O cara tá com uma caneta, um sabonete na mão. Tá fingindo. E olhando uma tela, ele fica. E, assim, o exame tem que ser rápido. Tipo, você parou uma imagem, o exame tem que ser rápido, senão você gasta muito tempo mexendo ali. E esses modelos, eles são feitos para isso, para você fazer intervenções e observações pontuais. Você ficar fazendo uma imagem seriada atrás da outra, não vai, ele é muito ruim. Aí você tem o portátil, não tão portátil, que vamos dizer assim, do tamanho do notebook e tal. Esse aí, na minha opinião, para quem é vascular, que não vai ter uma rotina de exame, por exemplo, eu tenho um aparelho desse, que é um portátil, vem com o carrinho dele, é excelente, porque ele tem um custo bom, e se eu fosse fazer 20 exames por dia, não, eu comprava um aparelho grande, eu concordo com você, porque o aparelho se paga. Se você vai usar como a sua rotina, para verificar, fazer sua vigilância, fazer um exame completo, porém 2 exames por dia, esses portáteis, eles dão muita conta, vamos chamar o portátil notebook, vamos chamar assim, dão muita conta do recado. Um outro aspecto que vocês podem entender é o seguinte, todo o aparelho de ultrassom em termos de qualidade é igual um carro. Qualquer carro novinho, você dá a primeira voltinha, ele é macio, gostoso, não faz barulho. Daqui a uns 6 meses você vai ver se você comprou um bom carro, você comprou um carro ruim. Aparelho de ecodoppler também tem disso. Hardware é qualidade, tá? Hardware faz a diferença. Por exemplo, um hardware que a gente sabe. O aparelho hoje tem transdutor mais moderno, mas a maior parte dos transdutores, dentro eles têm um chamado cristal piezoelétrico. Ele converte sinais elétricos em ondas e ondas em sinais elétricos, porque ele emite e recebe. O nosso Doppler chama Doppler de onda pulsada. 1% do tempo ele emite onda e 99% do tempo ele fica escutando os ecos, igual um morcego. Ele dá um guincho e fica esperando. Chegou um agora, esse é pertinho. Chegou um mais longe, bateu alguma coisa mais longe e tal. Então, esse Doppler de onda pulsada, esse cristal, ele tem meia vida. E a qualidade do cristal é a meia vida dele. Então, às vezes você está com um aparelho, nossa, comprei um aparelho novinho lá no stand de imagem linda. Mas esse cristal de má qualidade, ele vai perdendo a qualidade muito rápido. E quando você vê, você dá com o aparelho, você enxerga muito mal. Fala, pô, não era assim no começo e tal. O aparelho está mais antigo, já está em tecnologias melhores. Não, o seu aparelho desgastou mesmo. Então, às vezes, você tem que pensar em investimento. Às vezes, vale a pena você comprar uma coisa um pouquinho mais cara e ter um aparelho, porque um aparelho de ultrassom dura folgado 8, 10 anos. Você não precisa ficar trocando a cada 3 anos. E com certeza ele vai se pagar, né? Se você souber fazer de forma ética, viu? Não precisa apelar, lógico, forçar a barra, porque tem muita gente que força a barra aí. Você não precisa ser antiético, não precisa queimar seu nome. Senão o paciente que não é bobo, ele entende também, sabe? Os caras estão forçando um monte de exame pra cima de mim aqui e tal. E aí você queima o seu nome para pagar um aparelho, é estranho isso, viu? Tá? Mas é uma ferramenta, eu não conheço ninguém que tenha comprado um aparelho de ultrassom e tenha se arrependido. É verdade. Exatamente, eu também não conheço. E já vi uma aula de um colega muito bom, desses que tem esses consultórios vasculares, que você entra, tem todo tipo de aparelho. Ele sempre deixou claro, você vai começar a montar os consultórios vasculares, a primeira coisa que você compra é o ecodoppler. Porque ele serve para todas as doenças, ele se paga muito mais rápido, entendeu? E ele vai te ajudar muito.
É verdade. Acho que 99,9% dos pacientes que passam por uma consulta vascular, um Doppler ajudaria de alguma forma. Ele sempre complementa alguma coisinha. Você ganha gratidão do paciente, você percebe que você fez alguma coisa a mais ali, que você complementou dados. O paciente, isso, então é o que eu tô falando. Às vezes você vai pôr na conta, o aparelho já pagou 40%, só que você não percebe o quanto você agregou ao seu consultório, que são ganhos indiretos que você não tem como calcular. É, subjetivo, Entendeu? né? O paciente fala, pô, o cara é bom mesmo, ele vai lá, ele olha, aí você para, olha, mostra na tela, olha aqui, ó, sua safena, olha como tá dilatada, olha como a sua fena tá boa, não precisa tirar, olha o tamanho dela, tem 2 milímetros. Tudo isso é convencimento, é agregação de valor. Entendi. Perfeito. E aí, então, aproveitando, né, já que a gente falou tanto de ultrassom, aproveita para fazer o seu jabá. Muito obrigado. Aí, né? Não, a gente tem um curso, obrigado mesmo, a gente tem um curso chamado CareVasc, que é o Bruno e o Bruno Donegal e o Peter Fransolin. O Peter é um radiologista, está imerso nisso desde 94, 95, e eu e o Bruno, vocês conhecem bem, fez residência com a gente lá também, muito dedicado a isso. Então a nossa lógica é muito simples, a gente montou umas aulas teóricas bem completas, e a lógica do sujeito é, ele assiste a aula teórica em casa, vem para 4 dias de imersão pura prática, e a gente não usa monitor. Não tem monitor, não tem aluno que fez o curso semestre passado, não. O sujeito formado para te acompanhar no exame na hora. Porque às vezes o exame está fazendo na hora, você fala assim, tá errado aqui, muda a mão aqui, ajusta a caixa, todo esse pequeno ajuste é o que vai fazendo o indivíduo. E se ele vai sendo corrigido enquanto está fazendo o exame, a fixação é muito maior. A gente preza bem pela qualidade mesmo, a gente não gosta de... A gente quer ver os alunos, a gente gosta de ver a diferença entre o início e o fim do curso nos alunos, mesmo em conhecimento teórico, prático, assim. Eu conheço algumas pessoas que fizeram e elogiaram demais mesmo. A gente agradece muito pelas palavras e realmente a gente conta muito com isso. Com o aluno, o que o aluno achou do curso, a gente fica bem preocupado se o aluno falar que não entendeu ou que a gente sempre tem essa atenção. E a gente agradece vocês por dar essa oportunidade de a gente falar do curso aqui. Não, legal. E quando que vai ser o próximo curso? O próximo curso é 30 de agosto a 2 de setembro. A gente sempre faz curso de 4 dias, o aluno assiste antes e manda ver no curso. Onde que ele consegue procurar para mais informações? Olha, liga tem um zap aí, né? 974-76-6715, né? O final é DDD 11, mandando a mensagem lá pelo WhatsApp, o Bruno que fica com essa parte responde rapidinho para os pacientes, para os alunos. Beleza. Paciente não, aluno. E aí, queria então agradecer a sua presença aqui. Eu achei que a conversa foi muito proveitosa. Muito obrigado aí, doutor Ivan. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. A gente se conhece já há algum tempo, a gente tem uma história já juntos, né? Muita cirurgia, muita enrascada, mas geralmente, graças a Deus, eu me lembro que a gente sempre saiu muito bem de tudo, nunca tivemos lágrimas a chorar, graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito bom, né? Muito obrigado, doutor. Foi muito gostoso, muito boa aula. Tenho certeza que todo mundo que viu vai adorar. E, pessoal, você aqui também. Parabéns vocês também pelo clima descontraído, por todo o trabalho, o profissionalismo aí. Tá ótimo mesmo. Obrigado. Valeu. Boa, né? Foi muito rápido, né? Isso aí. Rapidinho, gostou. Assim que bom. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau. Obrigado, até logo.